Bom, minha gente, rapidinho, e ontem, que jogo foi aquele, hein? Nossa. Diferentemente de muita gente, eu tô achando que tá legal. Olha, foi um resultado injusto. Tô vendo hoje aqui nos jornais, a Folha de São Paulo dá uma boa foto do Neymar com a meia rasgada, né? E diz o seguinte: o Neymar sofreu 10 das 19 faltas cometidas pela Suíça, teve o meião rasgado, né? Mancou durante boa parte do jogo. Isso sim é preocupante, hein? Boa parte do jogo Neymar mancando, e disse que o pé operado dói quando esfria. Coisa ruim aí pra nós no primeiro jogo logo da Copa, com o Neymar, mancou lá, mas foi caçado. Isso contra a Suíça, hein? Jogadores civilizados, de primeiro mundo e tal. Vocês imaginam quando pegar um time sul-americano, que a rivalidade é maior, a bronca é maior, né? Mandar um abraço também pra nossa ouvinte Daniele Alves, que está em Barcelona, na Espanha, acompanhando a Band News FM, reclamando aqui. Foi renovar o passaporte dela lá no Consulado Brasileiro em Barcelona. Estão cobrando 132 euros para renovar passaporte de brasileiro, R$580. E ela está dizendo, olha, se no Brasil custa R$257, como é que pode custar 580 para brasileiros que estão no exterior e precisam mais ainda do passaporte? Obrigado para a querida Daniele Alves, aos nossos ouvintes em Barcelona também. Bom, daqui a pouco o Eduardo Barão conosco para comentar um pouco sobre o jogo de ontem, os próximos jogos e um noticiário geral sobre a Copa. Rapidamente aqui, só duas notícias que estão em destaque hoje nos jornais. A primeira delas, no estado de São Paulo, aliás, não foi de hoje, foi de hoje sim, está dizendo o seguinte: 70% dos senadores da Lava Jato vão tentar a reeleição. 70% dos senadores da Lava Jato vão tentar a reeleição. Tem uma coisa que é importante a gente levar em conta, o seguinte: um ouvinte nosso do Alto Araguaia, não lembro agora o nome dele, diz que está botando lá na cidade dele um cartaz com todos os políticos da região que estão tentando eleições agora e dando uma pequena biografia, uma folha corrida de cada candidato, no bar lá em que todo mundo se concentra no Alto Araguaia para conversar sobre política e outras coisas. E nessa folha corrida, nessa biografia coletiva aí, ele está dizendo o seguinte: fulano de tal, Felipe Bueno. Felipe Bueno já foi deputado em tal lugar, é prefeito não sei de onde, ou é deputado federal, ou é senador, e tem aqui os seguintes inquéritos ou denúncias contra ele formalizadas na justiça, com ou sem conclusão no julgamento ou nos processos. E ele está dizendo que a simples observação do que pesa sobre os candidatos, independentemente do desfecho das investigações e dos julgamentos, é uma boa referência para a gente levar em conta nas próximas eleições. Tá bom que parte dos que estão ali envolvidos ou citados ou denunciados e tal possam lá na frente provar sua inocência, mas digamos que o voto da gente na próxima eleição, nas próximas eleições, poderia ser uma espécie de digamos assim, de interregno, né? De um estado de suspensão. Olha, meu amigo, não está julgado ainda, então enquanto não tiver julgado, fica fora do Congresso, fica fora da política, vai ficar no limbo. Então está aqui o Estado de São Paulo dizendo que 70% dos senadores da Lava Jato na eleição deste ano, diz ele, o Senado terá um número recorde de candidatos em busca da reeleição. Dos 54 parlamentares no Senado eleitos em 2010, ao menos 65% vão tentar renovar seus mandatos por mais 8 anos. Ok, então vamos combinar o seguinte: entrou no jogo das denúncias de corrupção, caiu na malha fina das denúncias de corrupção. O que é a malha fina da Receita Federal? Você é um contribuinte, um cidadão, a Malha Federal entendeu lá da Receita que você tem um recibo que não está muito dentro do padrão para o seu dentista. Ela bota você na malha fina. E só te tira da malha fina quando você vai lá, explica e tal, mostra o recibo correto, abre a boca, mostra a cara que foi obturada e tal, te enche o saco. Se isso vale para o cidadão, se ele fica no limbo da malha fina enquanto ele está explicando o recibo do dentista, por que um político atingido por uma investigação de corrupção, envolvido num processo, denunciado pelo Ministério Público, investigado pela Polícia Federal, não tem que ficar em algum tipo de malha fina? Que malha fina o eleitor pode fazer em relação a esses políticos? Não vota nele. Não vota nele. Se ele for um santo e mostrar que a cárie dele foi obturada e o recibo confere, na próxima eleição a gente vota nele. Mas nessa agora eu acho que era uma boa medida cautelar
as pessoas dizerem o seguinte: tá na malha? Não entra. Fica fora, dá um tempo, faz igual o Itamar Franco fez com o Henrique Argrives, o seu principal ministro, o ministro mais próximo dele, que num determinado momento no governo Itamar caiu lá numa denúncia qualquer, acusado e tal. O Itamar chamou o Argrives, amigo dele do peito, e disse: Argrives, você vai sair do governo enquanto o processo estiver em andamento. E assim aconteceu. Quando o processo terminou, mostraram que o Argrives não tinha nada, o Argrives voltou. Então esse padrão Itamar Franco de operar me parece uma boa medida para ser adotada pelos eleitores na próxima eleição. Pesquisa o nome do cara que você quer votar, está pedindo seu voto. Pendurou lá no Google investigações, não sei o que, meu amigo, o seguinte: eu te amo, eu te adoro, mas nessa eleição tu não vai levar meu voto, não. Outra notícia curiosa que está aqui rapidamente é o seguinte: uma entrevista com o Jorge Rachid, que é o secretário da Receita Federal para a Folha de São Paulo, que ele está dizendo que a política de benefícios fiscais em prática no Brasil custa aos cofres públicos aproximadamente 4% do produto interno bruto, 4% do PIB, 4% do PIB, que é o dobro da média do custo sobre o PIB dos demais países no mundo. O mundo inteiro, países têm políticas de incentivo, de benefícios fiscais para determinados setores produtivos. Isso custa 2% do PIB na média global, que no Brasil é 4%. E aí ele mostra coisas muito interessantes. Diz que no Brasil há subsídios, benefícios fiscais para a produção de filé mignon e salmão. É mole ou quer mais? Eu vou incluir até o carro a diesel. Carro a diesel, que custa uma fortuna, que é caro, um carro de luxo e tal, também tem subsídio através do diesel que ele consome. Não é diesel para caminhoneiro, é diesel para gente de altíssimo padrão de renda. Eu quero dizer o seguinte, hein? Eu como filé mignon, eu como salmão e a minha doce verusca tem um carro a diesel, mas não tem que subsidiar essas coisas. Está coberto de razão o secretário Rachid quando diz o seguinte, que o excesso de isenções fiscais e a falta de critérios para concessão desses benefícios é um movimento de desoneração nos tributos diretos que acaba beneficiando os consumidores de maior renda. Dá uma barafunda danada na área fiscal, sem dúvida o próximo presidente da República vai ter que mexer nisso e mexer profundamente nisso, na reforma da Previdência e uma série de outras coisas. Vamos caminhando aí para a eleição, minha gente, torcendo para que ela seja a fresta que se abre para um futuro melhor, né?